De volta ao vivo aqui na TV Aratu com o debate com os candidatos ao governo do estado da Bahia. No bloco anterior, o candidato do PSOL, Marcos Mendes, pediu o direito de resposta por ter sido citado entre a réplica e a tréplica com o candidato do PMDB, Gedel Vieira Lima, mas o direito de resposta foi negado pelo advogado Sal Quadros Neto, que entendeu que não houve nenhum tipo de agressão moral feita pelo candidato, no caso, Gedel Vieira Lima. Conheça agora as regras deste bloco do debate. Neste bloco, os candidatos respondem perguntas feitas por telespectadores convidados presentes no auditório. Um sorteio nominal define o convidado a fazer a pergunta e este escolhe qual candidato responde. Cada candidato responde apenas a uma pergunta em até 2 minutos. Vamos então sortear o primeiro convidado aqui da plateia que está no estúdio auditório da TV Aratu. O convidado tem 30 segundos para fazer a pergunta e o candidato tem 2 minutos para responder. Quem é Alexandre Farias Jucá, funcionário público? Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Pode levantar. Aqui de Salvador mesmo? Pega o microfone, por favor. Mora em que bairro? Moro em Brotas. Mora em Brotas. Quer fazer pergunta a qual candidato? Candidato Paulo Souto. Paulo Souto. 30 segundos. Faça a sua pergunta. Boa noite, candidatos. Boa noite, candidato Paulo Souto. A minha pergunta vai se referir a uma classe de pessoas que certamente vão votar no senhor. São funcionários públicos. Sou funcionário público, né? Então, mais precisamente, aos policiais militares. Quais são as perspectivas que o senhor desenvolveu para a melhoria de condições financeiras, de habitação, de condições de trabalho para esses profissionais? Se existe também um plano, um projeto para capacitação para a Copa de 2014, haja vista que a melhoria dessas condições de trabalho... Tá bom? 2 minutos, candidato. Muito bem. Eu queria dizer que eu tenho muita tranquilidade ao tratar desse assunto, porque no momento difícil nós instituímos a GAP, uma gratificação de atividade policial, que foi um marco na melhoria da remuneração dos policiais militares. E fizemos um grande programa no primeiro governo de treinamento dos policiais militares. Eu sei que, e vou tratar desse assunto, eu sei que na eleição passada se explorou muito uma questão relacionada ao chamado soldo, não é? Porque apenas no último ano não foi possível pagá-lo da mesma forma que o salário mínimo. Eu fiz isso em 3 anos. Esse governo atual falou tanto e fez ao contrário. Só fez em 1 e não pagou em 3. Usando um artifício lamentável de incorporar a GAP ao soldo e, para isso, dar um aumento bem inferior ao aumento do salário mínimo. Mas eu quero dizer que eu pretendo, sim, continuar um programa de treinamentos. Fui eu que instituí o Programa Habitacional de Servidor Público, que, na verdade, conseguiu colocar habitação em muitos funcionários, não apenas em policiais civis e militares, mas em muitos funcionários públicos do estado da Bahia. E eu estou convencido que nós vamos ter que nos reunir com os funcionários, né, e encontrar uma fórmula para o pagamento da URV, além de procurar também outras melhorias do ponto de vista da atividade policial. O treinamento me parece que já está previsto dentro do que está articulado para a Copa do Mundo. O Estado tem que cuidar disso, porque está se falando muito em infraestrutura, mas nós não podemos descuidar de uma coisa para a Copa do Mundo: serviços de qualidade para a Copa do Mundo me parece a coisa mais essencial para quem quer realizar uma atividade desse tipo. Obrigado, candidato. Vamos saber agora qual o eleitor, telespectador sorteado para a pergunta. Quem é Edmilson Nascimento dos Santos, zelador? Tudo bem, Edmilson? Pode levantar. Boa noite. Passa o microfone aí, ajuda seu companheiro. Você mora em que bairro aqui de Salvador? É aqui em Salvador? Qual? Pernambués. Pernambués. Quer fazer a pergunta a quem? Não pode mais perguntar Paulo Souto. Você quer perguntar a quem? A Gedel. A Gedel Vieira Lima? Pode fazer a pergunta. Boa noite, Gedel. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber, diante dos números que Paulo Souto citou, o que é que o senhor pretende fazer na área de segurança, para melhorar a segurança da população baiana? Boa noite, Edmilson. Primeiro, tem uma nova atitude. Eu acho que a segurança pública chegou numa situação tal que o governador do estado tem que chamar a responsabilidade a si. Motivar, evidentemente, o aparato policial com um programa de construção de habitações para o policial militar, para deixá-lo longe do bandido que mora do seu lado. Aliás, promessa feita em 2006 pelo atual governador, quando o candidato, que não foi cumprida. Criar o programa de vigilância das nossas divisas, das nossas fronteiras.
ao modo, inclusive, do que hoje eu vejo a candidata Dilma Rousseff propor em relação ao país, criar esse programa para evitar o entra e sai do tráfico de drogas, o entra e sai do tráfico de armas, da bandidagem que entra e sai hoje com muita facilidade no nosso estado, isso nas fronteiras e isso nas grandes cidades também. Criar as condições para que você possa aplicar nas áreas mais violentas, tanto de Salvador como no interior do estado, uma experiência que vem dando certo no Rio, que é a polícia pacificadora, a inteligência identificar onde é que tem, você ocupar essas áreas, construir novas delegacias em várias áreas. Você veja que em 4 anos, Salvador não foi construída uma nova delegacia. No subúrbio ferroviário, você tem 600 mil habitantes e apenas uma delegacia em Salvador. E os indicadores crescendo. Né? E, evidentemente, fazer planejamento. Você não pode ter hoje ainda a velha política de trocar a polícia e interagindo com a sociedade através dessa polícia pacificadora, isso de ações policiais, evidentemente, você melhora a situação. E tem as medidas de médio e longo prazo, que é levar esporte para as comunidades mais carentes, educação, pré-escola, creche para essas comunidades, de forma que você possa ter também o social funcionando e dando tranquilidade às pessoas. Em linhas gerais, essas são a visão que nós temos e que apresentamos a vocês como forma, maneira de melhorar a segurança pública, e efetivamente todos os indicadores mostram que, apesar da propaganda, apesar dos anúncios feitos pelo atual governo, eles não têm conseguido controlar o crescimento da violência. Gostou da resposta? Vamos a mais um eleitor telespectador. Cleide Lucas de Jesus. Quem é? Você? Tudo bem? Auxiliar administrativo, é isso? Pega o microfone aí para você fazer a sua pergunta. Você mora aqui em Salvador também, claro. Salvador. Que bairro? Moro na Federação. Quer perguntar quem? Lembrando que não pode ser nem Paulo Souto, nem Jadel Vieira Lima. Ok, eu vou perguntar ao candidato Marcos Mendes, Marcos Mendes, vai lá. Ainda em relação à violência urbana, né? Tendo em vista que a violência na Bahia tem crescido de forma assustadora. Eu gostaria de saber do candidato o que ele pretende fazer no combate ao crime organizado. Meu nome dela? Gleide. Gleide, é um prazer, né, essa pergunta aqui. E eu quero dizer justamente o seguinte, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é fazer a questão preventiva. Por que isso está acontecendo? Porque nossos jovens, principalmente nossos jovens negros que estão morrendo na periferia da cidade, estão sendo recrutados pelo grande tráfico. Por falta de investimento nas questões sociais. Você, nas bairros periféricos de Salvador, eu que nasci, e graças a Deus que eu nasci e me criei no bairro mais popular e mais negro, o bairro da Liberdade, eu sei o que é isso. Aquele povo maravilhoso, com a cultura maravilhosa. Então, assim, o que é que falta lá? Espaço de cultura, espaço de lazer, falta educação de qualidade, escola de tempo integral. Então, a gente precisa fazer isso, valorizar a nossa cidade. Infraestrutura, que não tem infraestrutura, saneamento ambiental. Você vê nesses bairros populares, não tem saneamento ambiental. Do ponto de vista repressivo e ostensivo, então, nessa parte que você falou, a gente tem que trabalhar o quê? Com a inteligência da polícia. A gente precisa, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que são chamadas de dono da boca, o que é que acontece com ele também? Eles são vítimas também de todo esse processo. Porque eles não têm nenhum tipo de espaço, não tem inclusão social, distribuição real de renda, então ele acaba sendo recrutado pelo tráfico. Então a gente precisa valorizar principalmente isso. Uma coisa importante que está acontecendo, os policiais civis passaram no concurso em 97, o pessoal da nomeação já, até hoje, são mais de 500 pessoas que estão querendo ser contratados e não contratam. Eu quero perguntar, inclusive, a Wagner, porque ele não contrata esse pessoal. Vai ser uma atitude primeira que nós vamos fazer. A defasagem é de 5 mil policiais, com 2 mil que estão para se aposentar, e nada disso acontece. Nós vamos chamar essas pessoas e vamos abrir novos concursos. A questão dos coletes balísticos, coletes individuais, colete balístico e armamento. Sabe quanto é que uma pessoa hoje no treinamento dá quantos tiros? 150 tiros. A média nacional é 1.200. Você viu que o Jornal à Tarde aí revelou aí o que aconteceu aqui na cidade, que as pessoas, o que é que estavam acontecendo? Estavam indo para a rua sem nenhum tipo de treinamento, elas estavam com medo. Então isso vem acontecendo o tempo todo aí. Vamos fazer um plano de carreira, plano de cargos de salário decentes. É atitude política, pagamento da URV. A gente vai pagar o URV esse funcionário. Então assim, a gente tem que valorizar a atividade profissional e tem que gerar inclusão social e distribuição real de renda para essas pessoas, para ela não ser recrutada pelo tráfico.